Carol, Grupo Mediari, Sicredi, Senac, Casual Mix, Roxo Centro de Compras, Afubra, Pata Negra Empório Gourmet e Rede de Farmácia São João. Muito bem, 11 horas 35 minutos, manhã de quarta-feira, temperatura 12 graus e 6 décimos, muitas fotos chegando aí dos nossos ouvintes, é um gelo só aqui na região de Camaquã e na região centro-sul do Rio Grande. E agora nós vamos para Cachoeirinha, estamos com o prefeito Mick Breyer que nos atende nesse momento. Prefeito, muito bom dia, obrigado por atender a Acústica FM. Bom dia, amigos aí, tô ouvindo as notícias das temperaturas. E hoje pela manhã cedo eu vi que tinha muitas cidades com temperatura negativa. Os 2 graus de Cachoeirinha pareciam uma primavera aqui. Aqui nós tinha torneira água congelada nas torneiras aqui, prefeito. Tava muito frio, né? Muito frio. Prefeito Mick Breyer, agora há pouco eu falei com o diretor técnico do Hospital Nossa Senhora Aparecida aqui, o Dr. Tiago Bonilha, e esse negócio do Covid é um assunto que nós não tratamos muito diariamente aqui na Acústica, até porque é um assunto que já está... Nós temos que superar algumas coisas aí. Nós estamos tendo uma dificuldade tamanha aqui no nosso município, que é a questão do nosso comércio fechado já por 15 dias, bandeira vermelha, e pelo jeito não estou sentindo nenhuma segurança do governo do estado em mudar esse assunto. E eu queria saber do senhor aí de Cachoeirinha, como é que tem sido o tratamento do prefeito com a questão desses casos do atendimento ao comércio, à prestação de serviço, as questões de Covid? Como é que está sendo o seu trabalho que, além de gestor público, o senhor tem que lidar com todas essas demandas que estão acontecendo no seu entorno? Olha, primeiro eu quero agradecer o espaço de vocês e dizer que, de fato, esse é um assunto que nós já estamos há 4 meses conversando, debatendo. Há pouco falava com o nosso vice-prefeito aqui, Maurício Medeiros, e essa história do tal do pico, aquele que não vinha, né, que não chegava, e agora estão falando em agosto. Então, sinceramente, eu vejo o seguinte, nós aqui conseguimos um apoio muito grande da população, no sentido de fazer os cuidados necessários. Mas, desde ontem, a novidade é que, mesmo com a bandeira vermelha, e nós aqui também estamos na região metropolitana... Sim. O governador ontem, a partir de ontem, disse que os serviços não essenciais também podem funcionar em teleentrega e pegue e leve, né? Os termos de inglês, o delivery e o take away, aquele, né? Exatamente. Então, nós entendemos que precisamos cumprir o decreto dentro dessas flexibilizações. Porque se as pessoas tiveram todo o cuidado de comprar o álcool gel, de usar máscara ao sair de casa, de manter o distanciamento, não tem mais como pedir para as pessoas apenas ficarem em casa. Eu não tenho mais nem coragem de falar sobre isso dessa forma, porque o pessoal ajudou no início. Nós somos o primeiro município aqui a suspender as aulas, foi 13 de março, portanto, já são 4 meses de suspensão. Estamos tendo essa aula à distância, os professores estão levando, para quem não pode, não tem acesso à internet, levando as tarefas. Estamos fazendo de todo possível para manter um pouco a vida normal. A indústria aqui em Cachoeirinha, por exemplo, não fechou em nenhum momento, claro, reduzimos um pouco a produção. E aquilo que é considerado essencial, isso foi se ampliando, né? Porque, por exemplo, o material de construção, a ferragem, é essencial. O alimento nem se fala, né? O remédio, o mercado nunca fechou. Então a gente está cuidando. O número de casos em Cachoeirinha é bastante alto, estamos com 740 casos confirmados, mas tivemos apenas, graças a Deus, 8 óbitos. Queríamos que não tivesse nenhum, é claro. Claro. O índice de letalidade é 1,3, é o menor baixo, aqui da região e acho que do estado. Sim. Do estado não, porque teve municípios que não teve nenhum óbito, né? Sim. Mas da região metropolitana é o menor índice de letalidade. Então essa curva que nós seguramos o que deu, agora, de certa forma, também a vida tem que ir voltando aos poucos. Sim. Criamos um hospital de campanha, onde já atendemos 44 pacientes, 8 deles com respiração mecânica, com leito de UTI, mas hoje, por exemplo, tem apenas 3 pessoas internadas num hospital de 63 leitos. Opa. Então, de certa forma, criamos uma rede de atendimento que deu conta da demanda da cidade. Certo. E temos da bandeira vermelha muito pela questão da proximidade com Porto Alegre, Canoas e outros municípios. É o mesmo caso nosso aqui.
É o mesmo caso Vocês nosso. também estão passando por isso, né? É. Então, eu sinceramente creio que, com todos os cuidados que a gente tem tido, é hora de a gente também ir permitindo que a vida possa ir voltando, porque o pequeno comerciante, ele não pode aguentar mais. Pois é, prefeito. Ele tem que trabalhar para o sustento da sua família. Então, é hora de manter as restrições, manter os cuidados e a vida ir voltando a alguma normalidade. Porque se pode voltar ao Campeonato Gaúcho, como estão falando, Sim. não é possível manter um pequeno comércio fechado. Pois é bem isso aí, prefeito. Eu falei agora há pouco com o presidente da FAMURGS, o Maneco Hussein, e estou já há 2 semanas pedindo para que a FAMURGS interfira mais fortemente nesse assunto a respeito do questão do comércio. Porque o senhor há de convir conosco que tem empresas que, a gente fala em comércio, é a pessoa que tem uma área de 40 metros quadrados, é o dono e mais um funcionário que atende 10 clientes por dia. Essa pessoa está impossibilitada de trabalhar, ele não tem página na internet, ele não tem uma relação com o cliente por e-commerce. Essa pessoa não está conseguindo pagar o aluguel. E é isso que eu estou fazendo esse contato com o senhor, porque eu vejo que o senhor é um grande brigador por tudo aí pela região da metropolitana, de nós temos que fazer uma grande rede de apoio dos prefeitos, dos empresários do entorno, que não dá para segurar mais uma semana de bandeira vermelha no pequeno comércio. Isso está dificultando, está acabando com a empresa, está acabando com o emprego, está acabando com a renda das pessoas, prefeito. É exatamente nesse sentido, né? Porque essa questão dos cuidados, eu acho que o governo do estado foi feliz no momento que criou alguns critérios objetivos, mas eles foram sendo alterados ao longo do processo. Por isso que eu disse que desde ontem, mesmo com a bandeira vermelha, há a compreensão de que todo mundo pode trabalhar um pegue leve. Se pode pegue leve, então a pessoa pode ficar com a porta aberta. Nós estamos orientando, por exemplo, a nossa fiscalização aqui a cumprir o decreto, a não multar no primeiro momento, fazer a orientação, e se o cidadão está trabalhando, vamos combinar o seguinte, né? Se está tendo, repito, se está tendo os cuidados, claro que a gente tem que orientar para que use a máscara. Tem gente que tem um pouquinho nisso. Esqueceu no carro, esqueceu em casa. Não. Tem que voltar para buscar ou tem que comprar uma casinha na farmácia. Concordamos plenamente. Manter o distanciamento. O exemplo que tu desse é importante. O camarada fica aberto o dia inteiro, até ter 10, 12 pessoas. Qual é o problema? É o cuidado que tem que ter em casa. Então, se ele tem esse cuidado em casa ou em qualquer outro lugar, às vezes o mercado tem muito mais gente, né? Não, muito mais. Muito mais gente. A gente tem orientado para ir uma pessoa por família, mas sabemos que às vezes, as pessoas também ignoram algumas recomendações. Os nossos parques e praças aqui, quando deu um dia bonito, lotou. Puxa, mas e aí? Aí o cidadão não pode trabalhar para atender um por vez, o cidadão que tem uma barbearia com horazinha marcada. Nós estamos sim fazendo uma pressão no bom sentido. Claro que é cuidando da vida, claro que é cuidando da saúde, mas tudo isso faz parte de um processo de aprendizado que nós estamos tendo. Então, é hora mais do que nunca de a vida ir voltando aos poucos e está na hora de a gente permitir que o comércio possa trabalhar com os devidos cuidados. Eu acredito nisso. Gostei muito dessa sua última frase aí, muito da última frase. Nós temos que procurar o comércio voltar a trabalhar. Prefeito, há uma alternativa de vocês aí, municípios da região metropolitana e nós aqui, de haver alguma pressão a mais do governador para que haja alteração, pelo menos para a bandeira laranja para a próxima semana? Nós estamos fazendo esse diálogo aqui, nós temos aqui chamada Grampal, né, Grande Porto Alegre. Eu fui presidente até abril, agora é a Margarete, prefeita de Nova Santa Rita. Sim. Estamos conversando diariamente sobre isso. Há, sim, a tentativa dos prefeitos de, se não for bandeira laranja, que ao menos essa bandeira vermelha possa ter novos critérios, como eu acabei de dizer, né? E repito, desde ontem, mesmo com a vermelha, todo mundo pode fazer teleentrega, o pegue leve. Então, essas aberturas são fundamentais. A vida precisa voltar, de alguma forma, a esse que estamos chamando de novo normal, né? O novo normal é a gente talvez não ter a mesma arrecadação que tinha, as prefeituras todas vão perder, mas esse pequeno comerciante, pequeno serviço, ele precisa sustentar a sua família. E agora é hora
4 meses depois dos fechamentos, ninguém segura mais a economia dessa forma. Então nós temos que ir abrindo e compreendendo que o vírus ainda vai levar um tempo em nosso meio e a gente vai ter que criar essa estrutura de saúde, como vários criaram, para poder atender as pessoas que precisam. Prefeito Mick Breyer, lá de Cachoeira, muito obrigado pelo seu carinho de atender a acústica. Vamos torcer junto com o senhor e com toda a equipe da grande região metropolitana aí de Porto Alegre para que a gente consiga virar essa mesa aí no final de semana, prefeito. Tá bom, querido. Um abraço, amigos de Camaquã, e vamos se cuidar com o frio. Vamos lá. Doar um agasalho aí para quem precisa. Um abraço. Exatamente. Até mais. Valeu. Tá aí o prefeito. É o outro também que tá percebendo de que tem que mudar. Se não mudar, meu amigo, minha amiga, a cada semana que passa, mais crise nós estamos criando para todos nós. São 11h45. Rodrigo Vicente aqui no estúdio conosco. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fábio. Olha, amanhã bastante fria, né? De quarta-feira, uma quarta-feira gelada. Estava ouvindo aí o prefeito Mick Breyer, lá de Cachoeirinha. Inclusive, ouvi uma entrevista recentemente também da Margarete, que é a presidente da Grampal, que é a associação, né? Assim como a gente tem a Costa Doce, né? Ele também tem a Grampal, que é a associação dos prefeitos da Grande Porto Alegre. Sim. Mas, Fábio, eu queria aqui aproveitar esse espacinho no final do programa para apresentar o nosso parceiro já de longa data, que é a Casual Mix, e que agora está com uma nova identidade visual, Fábio. Olha aí que legal ficou, Rodrigo, hein? Pedi para o Yuri compartilhar com os nossos ouvintes a nova identidade visual da Casual Mix, que já está com sua fachada em Camaquã identificada. Para quem não sabe, é uma rede que começou lá em Dom Feliciano. Tem loja em Camaquã, em Dom Feliciano, em Amaral Ferrador. E que, obviamente, né, Fábio, assim como todas as empresas, passa por um grande desafio durante a pandemia, mas o ano de 2020 traz também essa bela identidade visual, a nova identidade visual da Casual Mix, que está em Camaquã, em Dom Feliciano e também em Amaral. Aqui em Camaquã, na Olavo Moraes 910, colado na Óticas Carol. Coladinho nas Óticas Carol. Não, eles estão com a coleção outono e inverno deles maravilhosa, viu, Rodrigo? E aí o pessoal pode entrar em contato com eles através do telefone 3692-3205 na Casual Mix lá, né? Como disse o prefeito agora há pouco. Dá um abraço pro Edson aí, que sempre tá ouvindo a gente. Tá, ele é ouvinte e sempre que possível o Edson também acompanha aqui no Facebook as transmissões, Fábio. Coisa boa. Grande abraço pro Edson, pra Daiane, pra toda a equipe lá da Casual Mix, lá em Dom Feliciano. E interessante, ficou bonito aí, hein? Aquele bonito, laranja junto com a letra branca. É, muito bonito mesmo. Parabéns a eles. E claro, né, aí lá em Dom Feliciano tem a parte de imóveis também da Casual, né? Da muito Casual bacana. Mix, que é um outro segmento deles lá em Dom Feliciano. 11h48 Abraço pro Edson. Gostou da entrevista com o prefeito? Muito boa. O Mick Breyer, eu já tinha ouvido em outras oportunidades o prefeito. Ele tem grandes desafios. Acho que não há município. O desafio, Fábio, ali do Joel Subda de Chuvisca, ele não é maior ou menor do que o daqui de Camaquã e nem o nosso maior ou menor do que o de Cachoeirinha. Literalmente, o desafio sempre é na proporção, né? Quanto maior o município, maiores os desafios. Exatamente. Mas Mick, ele é um político que tem uma história no município, não à toa. Ele já foi deputado estadual, né? Foi. E agora é prefeito desse município importante na região metropolitana. E ele está sentindo também no bolso o problema, né? Com certeza. Lojas fechadas, menos arrecadação. Eu ia dizer, num município grande a gente pensa que 100% vem da indústria. Na verdade, o comércio em Cachoeirinha é muito próspero porque tem vida própria, né, Fábio? Normalmente a pessoa de Cachoeirinha, ela sai para ir para Porto Alegre ou para outro município só por uma necessidade muito urgente, porque o próprio deslocamento não é tão facilitado, né? A gente sabe ali que tem a RS também, ali que sai, acho que em Esteio, né? Sim. Que sai também. Então, esses municípios são municípios muito prósperos, muito fortes, e é claro que o impacto na pandemia, o próprio ISSQN, acredito, tenha reduzido, né? Como foi falado, inclusive, aqui no dia de ontem, uma das justificativas do secretário, né, Sérgio Amaro, aqui no programa, foi essa queda de arrecadação. Enfim, todos os municípios sentem essa queda de arrecadação. O governo federal achou uma maneira de compensar parte, mas a gente sabe que isso é impossível, recompensar na totalidade, né? Mas esse aceno aos municípios aí da economia, dessa compensação, né? Receber esses valores sem precisar devolver isso como financiamento, por exemplo. Eu queria fazer um alerta, já que eu falei de eleição aqui, Fábio.
presidente do Tribunal Superior Eleitoral decidiu que, em função da pandemia, não será cobrado ali, não será exigido, não terá o voto biométrico, aquele que gerou grandes filas em Camaquã, por exemplo, no cadastro no início da pandemia. Aliás, no início do ano o problema todo era as filas do cartório, passou, aí acabou que o cartório fechou e não reabriu mais em função da pandemia, e a gente viu que esse era um problema muito pequeno, né, que nós vivíamos. Eu digo, nossa, porque Camaquã vivia esse momento, outros municípios já tinham concluído. Fizemos aquele sacrifício para ficar na fila 3 horas, 4 horas aí, Rodrigo, e agora não vai precisar por nesse ano, nesta eleição, não, porque se entende algo muito... É claro que isso torna um pouco mais moroso, talvez, mas Fábio, colocar o dedo, por mais que haja um processo de higienização, contraria tudo aquilo que se fala, né? De evitar o toque. Claro que na máquina lá vai ter que tocar igual para digitar as teclas, mas diminui a possibilidade, sim. E eu acho que pesa um pouco também, Fábio, esse percentual de pessoas que não recadastraram, porque ficou no Rio Grande do Sul, por exemplo, ficou os maiores colégios eleitorais de fora, né? Sempre começaram pelos menores. Mas eu acho que a intenção é também não fazer fila, não demorar. Chegou lá, vota e tem tchau. O nome, mostra o documento. Aliás, o único documento que não é necessário, não é essencial para votar, é o título de eleitor. Imagina, você vai para uma eleição a cada 2 anos, o único documento que você não precisa levar é o título de eleitor. Não precisa, porque... uma coisa porque, na verdade, se tu sabe, obviamente, o teu local de votação, não precisa levar daí o título eleitoral. Esse Brasil é bom. Obrigado, viu, Rodrigo? A Gessi Martins Standi mandando um abraço ao doutor Tiago aqui, diz que é um ser humano fantástico. A Patrícia Fagundes diz o seguinte, são 15 vereadores no município, temos que rever o que é essencial para o povo, se é saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura